Alô, bom dia, estamos de volta, sejam todos bem-vindos e a propósito, tirem as crianças da sala, porque nós estamos de volta nesta segunda-feira que é um pesadelo para os globalistas, dia 10 de junho de 2024. Meus queridos amigos, de fato, ontem foi um pesadelo para os globalistas, porque aquilo que a grande mídia chama de extrema-direita, ao que tudo indica, foi a grande vencedora do Parlamento Europeu 2024. A chamada extrema-direita, mas a centro-direita farão maioria no Parlamento Europeu. Claro, o Parlamento Europeu continuará ainda sendo dominado em grande medida pelo centro-direita e centro-esquerda. São as duas maiores forças. Mas aquilo que é chamado extrema-direita, por ir contra, por exemplo, a política woke, a política de imigração, portas abertas e tudo mais, ideologia de gêneros, chegou para ficar. É o que estão dizendo desesperadamente analistas como, por exemplo, o senhor Ishan Tharoor, que é um colunista do Washington Post, que de tão desesperado chegou a dizer que, na verdade, foi uma vitória de Donald Trump. Mas para desespero daqueles que apoiam fervorosamente Emmanuel Macron, que de tão desesperado ontem dissolveu o parlamento francês. Para quê? Para poder governar, porque ele terá que, evidentemente, reconhecer o poder da extrema-direita em seu próprio país. Está acontecendo nesse momento, meus queridos amigos, uma revolução na Europa, que os globalistas dizem, com a mão nos cabelos, puxando os cabelos. Eu não farei isso por questões técnicas, vocês bem podem imaginar, mas aqueles que puxam os cabelos hoje dizem: a Europa está retrocedendo, está fazendo como a Rússia, que não tinha um futuro, então resolveu buscar recursos no passado. E a Europa está fazendo a mesma coisa, está voltando para o passado. E o que será agora que os extremistas da direita chegarem ao poder? Haverá uma retomada de tudo aquilo que lutamos, como, por exemplo, liberdade para a escolha de sexo, por exemplo, fronteiras abertas. Esses países se tornarão mais nacionalistas, seja como for. A Europa hoje voltou a ser Europa, eles dizem, e isso é ruim, porque o europeu, nós queríamos que se considerasse um cidadão do mundo, mas não. O que acontecerá agora é que os europeus se considerarão europeus, e isso é uma diferença naquilo que deveria ser uma política de igualdade, sem diferenças, entendem? Aquilo que na prática nunca funciona, é evidente. Bem, houve também muita comemoração, por assim dizer, na Espanha, porque lá também, claro, a chamada extrema-direita teve forças. O Infobae da Espanha disse o seguinte: os resultados dessa noite, isso ontem, domingo, os resultados dessa noite em Espanha terminaram com Dolors Montserrat, candidata do PP, como a cabeça da lista com mais votos. Ela, juntamente com os próximos 21 colegas da lista do partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, chegará a Bruxelas, Bruxelas é a sede do Parlamento Europeu, chegará a Bruxelas com a confiança de ter sido a força mais votada em Espanha. Lá eles encontrarão outras formações em posição semelhante. Se o que as sondagens indicam se concretizar, será o caso do Identidade Nacional, o partido francês liderado por Marine Le Pen, cuja vitória mais que previsível levou Macron a antecipar as eleições nacionais. Não é o único lugar onde a extrema-direita triunfará. Na Alemanha, tudo indica que se terão colocado como a segunda força mais votada, a chamada extrema-direita. E na Áustria e nos Países Baixos, os ultragrupos alcançaram excelentes resultados. Vejam,
esses termos são evidentemente muito bem escolhidos pelos redatores. Ultragrupos, ultra, extremíssima direita. Nunca é direita, é sempre extrema direita, não é mesmo? Mas enfim, voltando. Na verdade, com a vitória da direita em Espanha e a perda de força do socialismo em Portugal, apenas a Romênia pretende ter um partido de esquerda com mais votos. Mas convenhamos, a Romênia tem apenas a força da Romênia no Parlamento Europeu. Com essa ascensão da direita, especialmente da extrema-direita, as formações que mais ganharam força no Parlamento de Bruxelas são o Partido Popular Europeu, onde estaria integrado, por exemplo, o PP de Espanha, e o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, onde o Vox, junto com outras formações, como a de Giorgia Meloni na Itália. O Partido Identidade e Democracia, por outro lado, onde estaria Marine Le Pen, digamos assim, não cresceu muito, não teve muita força, mas está lá, incomodando Macron. De fato, graças a esses resultados, foi possível ver Ursula von der Leyen, que é a atual presidente da Comissão Europeia, ambicionar obter votos suficientes para renovar o seu mandato, reunindo-se com vários partidos de extrema-direita e centro-direita, por assim dizer. Então, claro, ela será a presidenta, como gostam muitos por aqui, não é? Nesta nova configuração, evidentemente. Sobre a França do menino Macron, desesperadinho, hoje, disse o Conservative Treehouse, disse o seguinte: o presidente francês Emmanuel Macron foi pulverizado nas eleições nacionais de ontem. Isso de acordo com as pesquisas de saída. O Partido Reunião Nacional de Marine Le Pen ganhará cerca de 32% dos votos, enquanto o Partido Renascença de Macron ganhará cerca de 15%. Na França, claro, Marine Le Pen forte, mas em relação à composição de outros países, ela não teve, digamos assim, um grande destaque. Sua força maior hoje é na França, por isso incomoda diretamente o governo do menino Macron. A França precisa, disse Macron, para tentar livrar a pele, precisa de uma maioria clara em serenidade. Ser francês, no fundo, é escolher, escrever a história e não ser movido por ela. Por que Macron disse isso logo depois dos primeiros resultados? Para salvar o seu governo, para ele poder continuar governando, terá que dar espaço para os vencedores do pleito, evidentemente. Daí porque Paris urgente, notícia de ontem. O presidente francês Emmanuel Macron dissolveu o parlamento e convocou ontem novas eleições, que serão realizadas no final desse mês, em 30 de junho. E o segundo turno será em 7 de julho. Bem, em relação a essa decisão de Macron dissolver a Assembleia Nacional, foi recebida pelos seus apoiadores com uma espécie de desespero, descrença e apatia, por parte de muitos que apoiam a política globalista. E várias pessoas então gritaram: "Oh não, oh não!", enquanto Macron falava a uma multidão, um discurso televisivo a partir da sede do seu partido em Paris. Eu fico imaginando, se Macron está desesperado, pensem no George Soros, meus queridos amigos. A CNN também comentou esse fato. A extrema-direita francesa está preparada e pronta para tomar o poder, alertou a líder do movimento Marine Le Pen. A declaração de Le Pen vem logo após o presidente francês Emmanuel Macron dissolver o parlamento do país e convocar eleições antecipadas. Falando após o anúncio de Macron, Le Pen, que concorreu sem sucesso à presidência francesa em 2022, disse que não podia deixar de acolher a medida para dissolver o parlamento, porque, claro, agora a conversa terá que ser outra. Ela disse: "Estamos prontos para tomar o poder, se os franceses, claro, confiarem em nós", afirmou Le Pen, que é a líder parlamentar do partido de extrema-direita Reunião Nacional. Já o chefe do partido de centro-direita, Republicans, Éric Ciotti,
também saudou a notícia, chamando-a de a única solução após os resultados das eleições europeias, segundo a afiliada da CNN, a BFM TV. A pergunta que fica é a seguinte: por que Macron não renuncia logo, não é? Mas o menino Macron não quer largar o osso. Então dissolve o parlamento, compõe aí um novo parlamento com as forças que são contrárias a ele para se oferecer daqui para frente como um bonequinho na mão da chamada extrema-direita. E a extrema-direita, então, usará todos esses, digamos, essas oportunidades para, sim, mudar um pouco a política globalista dentro da França, sem falar que no Parlamento Europeu as coisas ficarão muito complicadas para os globalistas. Por quê? Porque com uma tendência mais à direita, com uma força à direita, é claro que a política de portas abertas, a política migratória será revista. Os europeus já estão por aqui com esse negócio. É claro que a Agenda 2030 será vista de outra forma. É claro que questões como liberdade para a troca de sexo na infância, por exemplo, serão muito bem vistas, ou melhor, serão vistas com muito cuidado. E é claro também que a relação com a esquerda norte-americana tomará outros rumos. Mas tudo isso será muito lento, porque afinal de contas o Parlamento Europeu não é a maior força da Europa. E a respeito disso, quem fala com, digamos assim, um tom muito choroso, como eu disse, é o colunista Ishan Tharoor, do The Washington Post. Ele está realmente muito choroso e disse que esta vitória da extremíssima direita é uma vitória também de Donald Trump, porque ele lembra que em 2016, com o Brexit, com a saída, ou melhor, com o pedido do povo para que o Reino Unido saísse da União Europeia, aquilo deu forças para Donald Trump lá na América, porque as políticas eram muito semelhantes. Então foi por isso, só por isso, que Donald Trump venceu de forma inesperada Hillary Clinton. E agora esse jornalista faz uma nova associação. Bem, agora os europeus de novo estão dizendo: não queremos a política globalista. E isso casa com tudo o que Donald Trump tem dito e feito, porque as políticas são iguais. Fechar fronteiras, né? Recuperar valores tradicionais da cultura judaico-cristã, etc. e tal. Então, foi por isso que o Tom ficou bastante choroso no seu comentário. Ele chegou a dizer que os partidos de extrema-direita alcançaram resultados sólidos que colocam novamente Donald Trump em evidência. Donald Trump já estava em evidência há muito tempo. Mas não importa, ele diz: há quase uma década, o terremoto do Brexit na primavera de 2016, em que os eleitores do Reino Unido votaram pela saída da União Europeia, foi um sinal precoce de uma tendência global para o nacionalismo conservador. Em retrospectiva, parece claro que esse movimento foi parte daquilo que impulsionou Donald Trump a uma surpreendente vitória sobre a democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais do mesmo ano. Então ele está vendo tudo isso se redesenhar ou se apresentar novamente aí como possibilidade. Mas o que está nas entrelinhas desse artigo do colunista do Washington Post é o seguinte: Trump amanhã depois pode aparecer aí como o super líder da extremíssima extrema-direita que voltou com tudo ao poder. Ele está sugerindo que Donald Trump apareça como um Hitler a liderar a extremíssima extrema-direita, para, quem sabe, criar guerras intestinas em países europeus, né? Expulsar todo mundo que chegou sem documento, lenço, Coca-Cola, etc. e tal, né? Lembrando uma música do velho Caetoso. Pois é, só que, bem, isso aí, por enquanto, é apenas uma propaganda para assustar.
Mas a questão é que o povo está muito mais assustado com as políticas implantadas pelos globalistas. Quem está percebendo o drama dos europeus, que muitos já não podem, inclusive, sair às ruas por serem europeus e brancos em seus próprios países, em suas próprias cidades, sabe que o verdadeiro medo não é do que virá, mas do que já veio, do que está aí, não é? Seja como for, é possível sim que Trump apareça amanhã ou depois como um líder mundial a guiar a extremíssima ultradireita. E também um pouco do resto, né? Quem sabe indo mais para o centro, porque afinal de contas o seu governo foi realmente muito bom. Nada comparado com o de Biden. Por falar nisso, Trump não entrou em nenhuma guerra durante seus 4 anos na Casa Branca. Não é não? Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.